Vai lá, Bia. Secretário, recentemente aqui na capital a gente teve aquele caso do ciclista, né, Vitor Medrado. A gente acompanhou semana passada, o senhor acompanhou também aquela operação para prender a manhã do crime. Aí, além de uma atualização do senhor sobre isso, porque as pessoas estão com uma sensação de insegurança e que essa insegurança está migrando para bairros mais nobres. Então, queria entender se aquela situação da manhã do crime já teve relação mesmo com casos como esse que a polícia estava investigando, e saber do senhor um questionamento levantado pelo prefeito Ricardo Nunes naquela época. Ele falou muito sobre redução de maioridade penal no fogo daqueles casos, e o senhor que tem contato, conversou com o Gumog da semana passada, como comentou, não citou essa bandeira. Essa é uma bandeira sua? Não, é uma bandeira da Câmara, mas é que o prefeito Ricardo Nunes talvez não tenha conhecimento que já foi aprovado na Câmara. A redução da maioridade penal foi aprovada numa PEC em 2015 e está parada no Senado. Então, eu não coloco essa na pauta com o Hugo Mota, porque é uma pauta que já foi aprovada e está parada no Senado. Não que eu não concorde, concordo 100% com o tema, mas é um tema que já foi vencido no debate na Câmara, inclusive vencido por meio de uma emenda constitucional. Com relação ao caso da Suede, na manhã do crime, eu acompanhei desde o início esse processo. Várias quadrilhas, aliás, esses criminosos que compõem essa quadrilha que ela liderava, estavam sendo investigados por equipes do DEIC e do DECAP, que são os policiais civis da capital, os cercos, e chegou-se à comprovação de que ela era realmente uma líder. Aí vem o ponto principal. Não adianta a gente analisar o fato isolado. Vamos analisar a carreira criminal da Suedna, apontada como a período manhã do crime. Ela já foi presa 2 vezes anteriormente pela polícia. Ela foi presa em 2018 por receptação. Foi liberada. Em 2022, 3 anos atrás, ela foi presa por receptação, porte ilegal de armas e associação criminosa. Condenada a 10 anos de prisão em 2022. Se nós estivéssemos num país sério, em 2022, condenada a 10 anos, até 2032 ela estaria cumprindo pena. Porém, 2 anos e 2 meses depois, aí é um dos pontos que a gente precisa trabalhar, restringir a progressão de regime para quem é reincidente criminal. 2 anos e 2 meses. Ela estava nas ruas liderando uma quadrilha que comete assaltos. No celular dela, apreendido com ela nas investigações, tinha uma tabela do quanto ela pagava para cada aparelho, de acordo com o modelo. Se é um iPhone 14, pagava X. Se é o iPhone 16 Plus, pagava Y. Ou seja, para essa criminosa, que foi presa pela 3ª vez pela polícia, a vida de uma pessoa, a vida do Vitor Medrado, valia de R$500, de R$700 até R$3.500. Essa é a discussão que a gente tem que ter nesse nível. Gente, quem está assistindo a gente aqui, infelizmente, até por algumas matérias enviesadas, como já foi falado aqui no nosso programa, pode levar a crer que, olha, a culpa da polícia, por isso que o criminoso... Não, não é. A gente tem que agradecer a Deus. Eu não estou falando como secretário, estou falando nem como policial, como cidadão, que ainda tem gente corajosa, mesmo diante de tanta fragilidade no sistema de justiça criminal, tem coragem de colocar uma farda, um distintivo e ir para a rua para defender a sociedade. Num sistema jurídico que só gera benefício para criminoso. Nós estamos falando de um país, em São Paulo, se eu falar o número de criminosos que nós prendemos em 2 anos, nenhum de vocês vai acertar, mas nem metade. Nós prendemos em 2 anos 389 mil criminosos, dos quais mais nem 20% disso estão presos. Sabe por quê? Porque para ser preso no Brasil, tem que ser condenado a no mínimo 8 anos de prisão, para começar no regime fechado. Então a legislação nossa é uma piada de mau gosto, que tira a vida do Vitor Medrado, que tira a vida do delegado de polícia, e aí gera a certeza da impunidade, o baixo custo do crime gera a certeza da impunidade, e o policial, infelizmente, faz esse serviço, que eu não gosto de falar disso, mas é uma realidade, de enxugar o gelo. O caso da Suedna é o maior exemplo. Se ela tivesse presa, gente, eu não estou falando de nenhum dia a mais do que ela foi condenada. Ela teve direito à ampla defesa, contraditório, teve alguém que... Como ela pertence ao crime organizado, com certeza contratou um bom advogado. Não foi defensor público, mas eu estou chutando, eu só imagino, tá? O advogado dela defendeu, foi o defensor público. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o Poder Judiciário condenou ela a 10 anos. Mas, infelizmente, a Lei de Execuções Penais garantiu ela que em 2 anos e 2 meses ela estivesse em liberdade. Então, o que a gente precisa
é esse debate, essa reunião que eu tive com o deputado Hugo Mota e que eu pretendo continuar travando essa guerra, essa batalha. Sabe por quê? Principalmente que as pessoas têm a falsa ideia que o Derrite é de direita, é conservador. Se tem um tema que não escolhe direita, esquerda ou qualquer ideologia, é a segurança pública. O criminoso, aquele criminoso covarde que nós já temos uma pista muito boa. Nós vamos identificar, qualificar e prender esse covarde que tirou a vida do ciclista. Aquele criminoso, ele não perguntou para o Vitor Medrado se ele tinha votado no Lula ou no Bolsonaro. O criminoso, quando está com a arma na mão para roubar um celular, ele não faz a pergunta para qual partido político aquela vítima ela defende a bandeira. Então, é um tema que tem que ser tratado com muita responsabilidade por todos os parlamentares de esquerda, direita, centro, porque a população carece muito dessa reforma. Essa cena mexeu muito com todos porque, num primeiro momento, havia até a impressão de que seria uma execução pela maneira muito rápida com que eles chegaram e já atiraram na vítima, sem nenhum tipo de reação. Né? Covardia grande, né? Mas teria justamente a ver com essa organização que, de fato, só quer saber do aparelho, independentemente de como seria essa ação. Exato. E aí a gente volta na operação que nós realizamos no final do ano. Aprendemos mais de 9 mil aparelhos celulares. E vejam vocês como a gente tem que ficar implementando uma gestão, uma governança extremamente dinâmica por conta da fragilidade da legislação. Uma vítima que tem um celular roubado ou furtado e tem a localização do aparelho. Eu recebo muitas mensagens. Olha, eu tenho uma localização do meu aparelho. Se a localização estiver dentro de uma residência, eu preciso, dentro do inquérito policial, relatar, pedir um mandado de busca, o Ministério Público vai se manifestar e o Poder Judiciário também. Nós tivemos um caso peculiar, onde uma vítima tinha sido uma juíza de direito. E ela pediu, falei, doutora, tá bom. Fizemos lá todo o trabalho. Qual foi a resposta do Poder Judiciário? Negou o cumprimento do mandado de busca. Vejam a dificuldade nossa. Ok. O que nós fizemos no final do ano? Todos os boletins, deu muito trabalho, os analistas de inteligência, todos os boletins de ocorrência que os celulares constavam em alguns endereços ou próximos a endereços de lojas de revendas de aparelhos celulares, nós realizamos uma grande operação. Nessa operação, mais de 9 mil aparelhos celulares foram apreendidos. Desses aparelhos, aqueles que constavam o e-mail no boletim de ocorrência, fizemos a comparação, já devolvemos para mais de 2 mil vítimas o aparelho celular. Mas ainda é um trabalho que a gente vai continuar investindo. Mas por que eu estou linkando e falando depois do caso da Suedna? Porque ela era uma das grandes abastecedoras dessas lojas, dessas revendas. E a ferro e fogo, se a gente pegar um indivíduo numa loja dessa com um aparelho roubado, qual é o crime que ele responde? Receptação. Você acha que alguém fica preso no Brasil? Ele vai ser rapidamente, nem da delegacia ele vai preso. São esses aspectos que a gente tem que olhar com muito cuidado para quebrar essa cadeia ilícita e deixar preso quem merece ficar preso. A gente está chegando aqui na reta final. Piperno, depois, rapidamente, tem a ver com isso, Piperno? Não, mas é muito rápido. Tá, vai lá. E aí depois eu abro espaço para o Clever. É o seguinte, secretário. Ontem, na cidade de Mirassol, no jogo do Palmeiras... Absurdo. O vice-prefeito de São José do Rio Preto vai lá e chama, então, a segurança do Palmeiras de macaco. A cena foi testemunhada por 3 policiais, estavam a mesma distância que eu estou para o senhor agora, e nenhuma ação foi feita por eles. O senhor acha que o status do agressor ainda inibe o policial? Esse caso específico, o inquérito policial foi instaurado na delegacia. Eu já me manifestei, inclusive, publicamente, até porque é um vice-prefeito da cidade. Eu soube que ele foi destituído de um cargo comissionado, que ele exercia também cumulativamente como secretário municipal, mas é inadmissível nos dias de hoje, ainda mais... Mas não tinha que ser detido, secretário? Eu creio que sim. Aí eu preciso ver se o policial que estava ali na hora, ele realmente ouviu, presenciou. Mas o fato é que está ali o vídeo, e o vídeo vai ser usado durante a investigação, e eu garanto para vocês que ele vai responder, claro, ninguém aqui, ele vai ser dado direito à defesa, ampla defesa contraditória, mas é inadmissível ainda mais que uma autoridade investida num cargo eletivo cometa um crime bárbaro como esse daí, se for comprovado. Racismo é algo extremamente repugnante, a gente não pode admitir algo nesse sentido. E eu não estou falando aqui como torcedor do Palmeiras, não, poderia ter sido contra o Corinthians, contra o Santos, contra qualquer outro clube. Acho que o exemplo tem que ser dado ainda mais para aqueles que... E os policiais? O policial ali, ele vai ter oportunidade de falar se ele presenciou, se não presenciou, se ouviu. O policial, se realmente tivesse
sido testemunha ou se omitido da situação? Não, mas aí precisa ver o policial que estava no local. Sim. Aí é só analisando individualmente a conduta deles. Eu, se fosse policial, poderia ser quem for, não importa. Cometeu um crime, o policial tem investidura e vai ter o nosso apoio, independente de quem seja, se cometeu um crime. Ainda mais um crime de racismo, o policial tem o dever de realizar a prisão.